Estamos de volta com o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. E também ao nosso lado o professor Paulo Bacelar para tirar as suas dúvidas sobre a área previdenciária. E temos mais perguntas aqui, professor Paulo Bacelar. O Francisco Wilson Barros da Silva, de Fortaleza, nos ligou e ele pediu uma explicação, informação, se ele se aposentou por invalidez e quer saber quais são os direitos que ele tem. Olha, aposentado por invalidez, se ele é empregado, foi empregado quando estava trabalhando e ficou inválido, teve aposentadoria por invalidez, ele se mantém vinculado à empresa. A empresa não pode demitir enquanto ele estiver aposentado por invalidez. Caso a invalidez dele venha a ser reversível, ele volta a trabalhar, a empresa é obrigada a readmiti-lo, ele volta a trabalhar porque o vínculo dele fica só suspenso, o seu contrato de trabalho fica suspenso. Aposentado por invalidez, também como empregado, se tiver filhos até 14 anos, mesmo já aposentado, vai ter direito ao salário família, que é em torno de R$ 33 por filho menor de 14 anos, para quem é de baixa renda, que é até 900 e poucos reais. E também o aposentado por invalidez, que precisar de um acompanhamento de uma pessoa que para ajudá-lo na vida dia a dia, por exemplo, um tetraplégico, por exemplo, que precisa de alguém para te ajudar no dia a dia, ele pode requerer um acréscimo de 25% sobre o seu salário, mesmo que esse salário ultrapasse o teto da Previdência, que é de R$ 4.159. Se ele já ganha R$ 4.159 e estiver precisando desse acompanhamento, ele vai ter um acréscimo de 25%, mesmo assim, mesmo ultrapassando o teto, ele vai ter direito a esse benefício. Note-se que aposentado por invalidez é que tem direito a esses 25%, Luzanu. Porque mesmo que a pessoa esteja aposentada por idade ou por tempo de contribuição e que ficar inválida após a aposentadoria e precisar desse acompanhamento, não tem direito a esse acréscimo de 25%, porque a lei só garantiu a quem é aposentado por invalidez. Boa essa informação do Paulo Bacelar, quer dizer, o trabalhador ou a trabalhadora aposentado ou aposentada por invalidez pode requerer esse benefício de 25% sobre o valor que ela ou ele recebe da Previdência Social. Exatamente. Um cego, né, ficou cego dos dois olhos e não pode caminhar sozinho, ou um tetraplégico precisa de ajuda de um terceiro, aí ele pode receber no benefício os 25% para poder pagar esse acompanhamento. Nessa pergunta do Francisco Wilson Barros da Silva, professor Paulo Bacelar, me deixou aqui a dúvida e um questionamento se ele também não está se referindo a outros benefícios que ele tinha como trabalhador, como questão de horas extras, ou mesmo o pagamento de benefícios por insalubridade. Nesse caso, esses valores são incorporados à aposentadoria? A aposentadoria por invalidez, ela vai levar em conta todos os seus salários, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Vai ser feita uma média de 80% desses valores. 20% dos menores salários vão ser descartados. É o mesmo cálculo da aposentadoria normal, por idade ou por tempo de contribuição. Só que tem um problema. Tem até um benefício, né? A aposentadoria por invalidez não tem fator previdenciário. Ele não leva em conta o fator previdenciário, ele vai ser 100% dessa média. Então, durante o período em que ele trabalhou, se ele receber hora extra, gratificações, comissões, e a empresa informou essas gratificações, essas comissões, e recolheu devidamente o INSS sobre esses valores, logicamente que os salários deles vai ser maior para entrar nessa média em que irá dar direito à renda mensal inicial do benefício. A partir que ele esteja aposentado, aí não. Os ganhos que a categoria vier ter a partir dali, ele não irá ter, porque ele vai ter um aumento dos benefícios da Previdência Social, que é em janeiro, junto com o salário mínimo. Você que tem a sua dúvida sobre a aposentadoria, sobre esses benefícios pagos pelo INSS, pode nos ligar nesses endereços, mandar mensagem, que nossa produção do Metrópole Debate vai lhe retornar para o professor Paulo Bacelar responder a sua pergunta. Tem outra pergunta aqui, nessa área também de invalidez e de perícia, que é do Francisco Diego de Araújo Barreto, do município de Maracanaú. Ele explica que trabalhou em uma empresa e ficou doente da coluna. O médico constatou 4 vezes que o Diego de Araújo estava com o problema. Ele apresentou os atestados, a empresa que o orientou a ir ao INSS e dar entrada na aposentadoria. Ele foi ao INSS, segundo a narrativa da pergunta dele, 3 vezes e todas as vezes foram negados os pedidos. A empresa o demitiu por justa causa e ele quer saber o que pode fazer para conseguir a aposentadoria. Olha, Luzano, isso realmente é um caso assim
complicado porque a gente não tem, às vezes a gente fica sem palavras para falar para o segurado. Por quê? Porque se ele pede um auxílio-doença, é porque ele está se colocando como incapaz para o trabalho, provisoriamente. Então, se ao fazer a perícia médica, o médico do INSS não reconhece essa incapacidade, ele precisa voltar a trabalhar, porque ele está sem ir à empresa. Então, o INSS não reconhecendo é um risco que o segurado tem de que o benefício dele não será concedido. Então, a empresa, vendo que ele não está trabalhando, não reconheceu também que ele estava incapaz e teve aquelas faltas seguidas, né, que ele pode ser demitido por abandono de emprego durante 30 dias seguidos sem ir para o trabalho, a empresa o demite sem justa causa. Mas para que seja demitido sem justa causa, a empresa precisa fazer um inquérito judicial, precisa comprovar o abandono de emprego e ele poderá requerer judicialmente a concessão do auxílio-doença, já que não foi reconhecido pelo INSS, porque se ele não tiver esse benefício conhecido, ele vai ficar esse tempo todo sem receber salário. Agora, professor Paulo Bacelar, quando ele fala que o médico que o atendeu constatou 4 vezes que ele estava impossibilitado de trabalhar, mesmo com esse diagnóstico, o Francisco Diego de Araújo vai ter que ir à justiça? Mas o médico particular, não foi? Sem dúvida, pela informação, sim. A última palavra, no caso, o médico particular, ele serve como um apoio ao médico perito do INSS. Quem decide se ele está incapaz ou não para o trabalho é o médico do INSS. Caso o médico do INSS não reconhecendo ele como incapaz provisoriamente para o trabalho, infelizmente, o benefício dele será indeferido e ele deverá recorrer ou até mesmo fazer um recurso administrativo para poder a junta de recursos, que hoje em dia, a junta de recursos hoje ela está muito inovada, o sistema de recursos hoje já distribui os recursos para todo o Brasil, não tem mais a própria junta de recursos que fica em Fortaleza, que é a segunda junta. O benefício não vai mais somente para ela, desafogando assim. Então, ela está totalmente virtualizada, o sistema de recursos, que ela poderá dar entrada com recurso administrativo e será distribuída para uma junta de recursos do Brasil inteiro. Seu Francisco Diego, o senhor pode seguir essas orientações dadas pelo professor Paulo Bacelar e, em caso de outras dúvidas, pode retornar à ligação. Tem outra pergunta também que vem nessa área de previdência e de perícia. O Francisco José da Silva, de Fortaleza, ele explica que trabalha em uma empresa há 1 ano e 6 meses e gradativamente vem perdendo a visão, mas o motivo não tem relação com o trabalho. O Francisco José quer saber se pode se aposentar e se ele corre o risco da empresa demiti-lo. Olha, se não é um acidente de trabalho, né, não tem um nexo de trabalho, realmente a empresa pode demiti-lo após a volta, o retorno do auxílio-doença. Caso fosse um acidente de trabalho, a empresa só poderia demiti-lo depois de 12 meses, porque a Previdência ela dá, após o retorno do auxílio-doença acidentário, uma estabilidade provisória de até 12 meses. No caso aí, como ele não é um acidente de trabalho, ele mesmo está dizendo que não tem nexo, a empresa poderá demiti-lo porque não existe essa estabilidade provisória. Temos uma pergunta aqui, professor Paulo Bacelar, de uma trabalhadora doméstica. Ela diz, ela não quis se identificar, ela mora em Fortaleza, diz que trabalha como empregada doméstica, mas a patroa não assinou a carteira, mas faz o desconto do INSS. Ela pergunta se isto é certo e o que ela deve fazer. Olha, eu não recomendo nenhum patrão a não assinar a carteira, nenhum empregador, porque ao assinar a carteira você está se protegendo também. É uma proteção mútua, porque se o empregado doméstico sofre um acidente e tem uma invalidez, a patroa não vai ter como cobrir as despesas, não vai ter como pagar esse salário enquanto ela estiver inválida. A Previdência ela está ali para isso, para acobertar nesse momento. Então, se ela está recolhendo, é bom que ela vá no INSS para saber se a patroa está pagando aos cofres do INSS. Porque se ela estiver contribuindo, recolheu e está contribuindo, é uma prova de que ela é empregada doméstica, aí a questão de assinar carteira é só uma mera formalidade. O problema é se ela estiver recolhendo, né, descontando da empregada e não estiver recolhendo para a Previdência. Aí já passa a ser crime, a crime de apropriação indébita. Ela deve ir numa agência do INSS, eu recomendo que faça isso. Vá numa agência do INSS e peça o seu histórico de pagamentos.
que você vai ver se há essas contribuições feitas pela patroa. Se houver, ótimo, tudo bem. A questão da formalidade da carteira é um simples ato. Professor Paulo Bacelar, em algum tempo nós tivemos a informação de que o Ministério da Previdência Social implantou um sistema onde os segurados poderiam recorrer às agências bancárias do Banco do Brasil, por exemplo, e requerer ali, puxar um extrato sobre as contribuições. Nesse caso aqui, dessa telespectadora, empregada doméstica, ela não tem como fazer isso, pegar essa informação junto ao Banco do Brasil, ou tem que ser mesmo na agência do INSS? Excelente pergunta, Luzano. O segurado que tem conta corrente no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal poderá agora ter direito a tirar o seu extrato previdenciário. No local onde tem extrato, lá embaixo, no finalzinho, tem lá extrato previdenciário. Você tira o extrato previdenciário, você vai ver todas as empresas que você trabalhou, inclusive os salários, se as empresas recolheram ou se não recolheram. Agora, para isso, a pessoa precisa ser correntista do Banco do Brasil. Por enquanto, só são esses bancos, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Poderá ser tirado até num caixa rápido, através de um tablet, no computador, em qualquer lugar, não precisando ir mais numa agência do INSS, caso seja correntista. Professor Paulo Bacelar, encerramos mais uma edição do Metrópole Debate, com essa série de perguntas e respostas para os nossos telespectadores. E a gente volta a se encontrar no domingo com a reapresentação desta edição do Metrópole Debate e às quintas-feiras, às 9h30. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado, abraço a todos os nossos telespectadores que estão sempre aí nos ouvindo e participando dessas informações previdenciárias para todos. E a você, telespectador, telespectadora, pode mandar a sua pergunta para os endereços que estão aqui na sua telinha, que nós vamos levar a resposta para você.